Mas voltando para os malucos, Renan, vamos falar dos malucos. Não tem mais salvação porque é um processo muito longo que foi se construindo. Essa galera é uma galera que anteriormente foi procurar carta do filho que morreu no acidente de carro no centro espírita, foi no centro de macumba para tentar recuperar o amor perdido e acabou numa igreja evangélica porque tinha se drogado, se prostituído e a igreja salvou. São as Andressas Urachs da vida. E aí, quando você tem uma salvação mágica dessas, você passa a acreditar que tudo na vida é magia. Eu era drogado, eu era bêbado, eu tomava 3 litros de cachaça, cheirava pó até o cu fazer bico, terminei fumando crack na praça, e quem me resgatou foi um pastor que deu uns berros lá comigo e tirou o Exu que estava encostado, e ele me salvou. Então, se o pastor conseguiu fazer isso só dando uns berros e tirando o Exu, eu consigo salvar o país dando uns berros e falando em línguas estranhas. Tem vídeo dessas mulheres aí chorando nas manifestações, falando em línguas, invocando. Vamos fazer isso que vai funcionar. É o mesmo cara que vai cair no conto do Bitcoin. E aí eles criaram, tem todo um ecossistema paralelo. Não acredite no que a mídia fala para você. E aí um saudável comportamento crítico em relação à mídia passa a ser um comportamento fanático. Essa gente não assiste mais TV. Eles assistiam a Jovem Pan News enquanto estava lá o Augusto Nunes. Enquanto estava lá o Augusto Nunes defendendo o Roberto Jefferson pegar em arma e atacar. Mas agora eles já pararam, a Jovem Pan já foi cancelada também, já circulou nos grupos a informação que a Jovem Pan ficou comunista, que o Tutinha se vendeu para o sistema, e ele já, a Record, o repórter sendo agredido hoje, estão apanhando nos negócios. Essa galera está vivendo basicamente em grupos de Telegram, em grupos de WhatsApp, e no que o pastor falar na sua igreja. E aí o mundo evangélico é um mundo difícil de se entender de quem está de fora. Existem grandes denominações. Existe lá um Silas Malafaia, com a sua Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Nem é a maior das Assembleias de Deus, a maior é o Ministério Madureira, com o qual o Silas é rompido. Existe uma igreja universal, mas tem milhares de igrejinhas espalhadas nas periferias, espalhadas por tudo quanto é canto do país, em pequenas salas comerciais, que reúnem aí centenas de milhares de pessoas ouvindo um só pastor e que não se comunicam. Esses caras estão só na igrejinha e no seu grupo de Zap, no seu grupo de Telegram. Não adianta o Silas reconhecer a vitória do Lula. Não adianta o Edir Macedo reconhecer a vitória do Lula, porque vocês vão lembrar de um pastor no Rio de Janeiro que defendia o nazismo, agora está preso. Por várias vezes ele defendeu o nazismo, atacou negros, enfim. Igual ele, deve ter milhares espalhados do Brasil afora. No interior do Amazonas, em tudo quanto é canto. Então é a galera que vai acreditar no Zapistão, que vai acreditar que o presidente foi substituído por um sósia, já teve essa correndo também. Só lembrando, a primeira reação em muitos grupos do gado foi falar que o Bolsonaro de camiseta naquele vídeo ali era um sósia dele, não era o Bolsonaro. Aliás, eu tô preocupado. Renan Santos, você é Renan Santos mesmo? Porque você desapareceu ontem e o que se comentava aqui nesse mesmo MBL News é que você havia sido sequestrado. Aí, menos de 24 horas depois, você reaparece com uma camisa vermelha comunista. Será que Renan Santos ainda é Renan Santos ou foi substituído por um sósia? Essa galera acredita. O bizarro é que essa galera acredita nisso, Renan. Essa galera compra ele. Ou ele foi substituído por um sócio, ele mandou uma mensagem cifrada, ele disse para sair, mas não é para sair porque vocês não entenderam direito a frase. Aí teve um outro que, porque tinha um tenente junto naquele pronunciamento e o cara tava com uma mala muito grande e não tem por que ter uma mala daquele tamanho. O que tinha na mala? Sei lá, uma bomba nuclear que ele vai usar para matar só os comunistas do Brasil. É um surto alucinógeno que não tem salvação. Para começar a sanar isso, e aí eu concordo com o papo de desnazificação da esquerda. O que foi a desnazificação na Alemanha? Foi um processo inteligente. Eles não cometeram o erro, por exemplo, que o George Bush cometeu no Iraque, que foi trágico, que deu origem ao Estado Islâmico, que é vamos destruir o Ba'ath, que era o partido do Saddam, vamos matar todo mundo, quem não for morto vai ser demitido, vai perder seus cargos, professores universitários, economistas, enfim, toda a estrutura burocrática do Ba'ath, da noite para o dia, descobriu que não tinha mais emprego, que estava na merda. E aí o Iraque virou aquela anomia que está até hoje, com o Estado Islâmico de um lado, com guerrilha xiita do outro. O país virou um lixo. Na Alemanha não foi feito isso. Pegaram os cabeças, pegaram as figuras mais notórias e fizeram um processo de educação. Eu acho que no Brasil vai ser preciso fazer o mesmo, especialmente aqui em Santa Catarina.
O Aras mandou uma notificação hoje para o Aras, Augusto Aras, mandou uma notificação para o governador do estado pedindo que se tome providências contra as células neonazistas. Nós estamos com célula neonazista gigante aqui. Tem um professor de história, está aí no circulando nos grupos, de uma escola pública, defendendo Hitler em grupos de WhatsApp e dizendo que se o Brasil tivesse tido um Hitler, ele estaria muito melhor, defendendo secessão, defendendo que o Sul se separe. Merdas assim aqui se multiplicaram e tem bilionário pagando por isso. O Zé Trovão foi eleito, gente. O Zé Trovão é deputado federal. Tudo mais constante, ele toma posse no dia 2 de fevereiro. Isso não é normal o que está acontecendo aqui. E essa galera que está pagando a brincadeira no Brasil inteiro. Eu não tenho a menor dúvida. Quando mexerem, chegam aqui no Estado. Basta vontade. E isso precisa ser feito. Precisa. O monopólio do uso da força deve ser exercido pelo Estado para garantir um mínimo de retorno à lei, à ordem e à normalidade. E nesses pastores também precisa de uma operação aí que identifique os núcleos radicalizados e que sejam punidos. Não dá. Não dá. Estão brincando com a boa fé de gente louca, histérica. Imagina essa menina, o Beraldo falou muito bem. Daqui 10 anos, essa menina não tem recuperação, o cérebro dela virou gelatina. Ela está traumatizada. É a mesma situação que alemães do pós-Primeira Guerra estavam. E isso deu em Hitler. Isso deu num país, e implodindo o país. Isso deu na Segunda Guerra Mundial. Então nós temos que resolver isso. Não dá. O Mourão, naquela manifestação dele, que ele deu um tweet só ontem, hoje ele deu 2 novas replies no mesmo tweet. Ele disse que está na hora de lançar um manifesto. Vou dizer para você, Beraldo, por que não tem resposta do Comando das Forças Armadas. Porque o chefe supremo delas demitiu os 3 comandantes que se recusaram a fazer um gesto de provocação ao Supremo. Ele pediu para o ministro da Defesa, isso é informação, tá? Não é opinião. Ele pediu para o ministro da Defesa que ele queria voos rasantes de caças da FAB em frente ao Supremo para explodir os vidros, para assustar, nas palavras do presidente. O ministro da Defesa negou. O ministro da Defesa era Fernando Azevedo e Silva, general. O ministro negou, ele demitiu o ministro e os 3 comandantes. Quem assumiu numa posição de total servilismo. Final de 2020, não foi? Isso aí? Isso. Foi no auge do enfrentamento dele ali com o Supremo. Ele pensou em medidas mais gravosas. O Bolsonaro sonhou com ruptura, o Bolsonaro sonhou em... E há quem diga, o ministro da Justiça, Anderson Torres, foi para uma reunião lá no Supremo. E ele repetiu o tempo inteiro que não havia efetivo para desobstruir as vias. Mudou de ideia, porque no final do dia, segundo o mesmo Anderson Torres, estão todas as rodovias desobstruídas. Conseguiram. O efetivo das forças da Polícia Rodoviária Federal foi ampliado em mais de 1.000 policiais apenas no último ano. Teve concurso, teve chamado. Eles estão com efetivo sobrando. Qual seria a ideia? É que a coisa fuja de controle para poder ser convocado uma GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem, e socado em milico nas ruas. E aí, com milico, esses malucos acharem que a intervenção está acontecendo. O Bolsonaro acredita nessa merda, ele defendeu isso a vida inteira. Ele acredita nisso e na cabeça perturbada dele ainda deve passar alguma coisa lá do tipo, mas e se eu tentar alguma coisa nos 49 do segundo tempo, será que não cola? Será que não vai? Será que não dá? Ele tá passando. Aí durante o dia ele medir com ele toma um remedinho e aí ele vai lá pro Planalto cumprimentar o Alckmin. Mas que ele ainda aposta em alguma maluquice, para mim, fica claro. O que tá segurando é que os aliados sumiram, ele não tem mais legitimidade política nenhuma, todo mundo está cuidando da sua vida e ele se fudeu. Mourão, por exemplo, para mim, deixou claro nas últimas manifestações que já está se preparando para assumir a liderança desse campo. Mourão quer ser o Bolsonaro de 2026. Lembrando que, para ele, é muito jogo, ele estará em meio de mandato do Senado. Não tem problema ele perder uma eleição para o Lula em 26. Ainda poderia disputar 2030, por exemplo.